um programa de compliance, 750 violações do ITAR e uma multa de 200 milhões de dólares. O meu nome é Fábia, eu sou advogada especialista em controle de exportação dos Estados Unidos e o vídeo de hoje é uma análise sobre o caso real da RTX Corporation. Então, vamos lá. Pessoal, essa minha análise é com base no documento público que está no site do DDTC e eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ter mais detalhes sobre o caso, combinado? E quem é a RTX? A RTX é uma multinacional do setor aeroespacial e de defesa com sede nos Estados Unidos e que tem 3 divisões operacionais principais. A Collins Aerospace, antiga Rockwell Collins, que projeta, fabrica e presta serviços a sistemas aeroespaciais e também sistemas integrados para aeronaves comerciais, regionais, corporativas e militares. A PW, que projeta, fabrica e faz manutenção de motores de aeronaves comerciais e militares. E a Ray, que desenvolve e produz sensores avançados, soluções cibernéticas e de softwares, armas de precisão, radares, sistemas de controle e comando. E o que aconteceu para a RTX levar uma multa de 200 milhões de dólares do DDTC? A RTX ela é um resultado de fusões e aquisições entre empresas. Ela e as suas subsidiárias cometeram 750 violações do ITAR no período de agosto de 2017 a setembro de 2023. E o DDTC dividiu essas violações em 4 categorias. A primeira, exportações não autorizadas de artigos de defesa por falha em estabelecer a jurisdição e classificação adequadas. A segunda, exportações não autorizadas de artigos de defesa, inclusive dados técnicos sigilosos. Terceiro, exportações não autorizadas de artigos de defesa por funcionários por meio de transporte manual para destinos proibidos. E quarto e último, por violações dos termos, condições e ressalvas nas autorizações do DDTC. Eu sei, é muita coisa, mas fique tranquilo e tranquila que agora eu vou detalhar cada uma dessas 4 categorias. E já vamos começar pela parte da jurisdição e classificação. O que é jurisdição? É você determinar quem é o responsável por aquele item. No caso do ITAR, a jurisdição vai ser do DDTC. E no caso do IAR, a jurisdição vai ser do BIS. Quem quiser saber mais sobre ITAR e IAR, eu tenho 2 vídeos separados falando sobre isso e eu vou deixar os links aqui embaixo para você assistir depois, combinado? Para te ajudar a compreender, imagina que você tem uma partida de futebol para disputar e você erra o endereço, ou seja, você vai ser punido e o outro time vai ser declarado campeão. No caso do ITAR e IAR, se você erra a agência, isso vai ser considerado uma violação e a punição vai ser uma multa, ou várias multas. No caso da RTX, os funcionários acharam que os itens que eles estavam lidando faziam parte do IAR 99, mas depois eles identificaram que, na verdade, eram itens ITAR e que faziam parte da USML. E uma coisa importante, até agora eu só mencionei aqui a palavra exportação, mas isso é porque eu estou lendo um trecho do relatório do DDTC. Mas sempre quando eu falar de exportação, vocês podem lembrar que é exportação, reexportação, transferência, retransferência, seja ela permanente ou temporária, combinado? Além disso, no relatório também consta que essas violações ocorreram nas subsidiárias da Alemanha e da França, porque os funcionários estavam confusos sobre quais documentos eles podiam ou não enviar, porque eles não sabiam fazer a leitura ali das marcações sobre o que é um item ITAR ou não, e acabaram enviando os itens e cometendo violações por exportações não autorizadas. Agora vamos para o item 2. Falha na exportação de artigos de defesa, inclusive dados técnicos sigilosos. Quando a gente fala do envio sem autorização de artigos de defesa, na prática é dizer que a RTX ela enviou itens controlados pelo ITAR sem a devida licença, ou seja, sem pedir ao DDTC. O relatório também destaca que esses envios feitos pelas filiais estrangeiras da RTX ocorreram para 32 países, inclusive a China, que é um destino proibido pelos Estados Unidos. E agora vamos para a categoria 3, que talvez seja o ponto que você nunca tenha ouvido falar, mas é um dos motivos principais de violações dentro da empresa. Exportação de artigos de defesa por funcionários por meio de transporte manual para destinos proibidos. Mas o que é isso, Fábia? Eu sei, ficou confuso, mas vamos lá que eu vou te explicar de uma maneira muito prática. Imagina que você está indo viajar a pedido da empresa e um colega seu pede para você levar um item para ele. Você vai lá e coloca na sua mala, só que você não conferiu se ele é um item controlado ou não. Bom, isso já é uma violação. Mas isso também pode acontecer com dados técnicos. Você vai com o notebook da empresa, aí você está lá na Rússia, você acessa o sistema
e vai baixar na nuvem. Mas isso não está seguro, não está com criptografia. Então isso também é considerado exportação de dados técnicos e é uma violação. Se você quer saber mais sobre dados técnicos, eu já falei sobre isso nesse vídeo aqui. E foi exatamente isso que aconteceu com os funcionários da RTX. Eles foram viajar a trabalho, levaram seus dispositivos móveis, e aqui eu estou falando tanto de celular quanto notebook, e continham dados técnicos, só que eles foram para países considerados destinos proibidos pelos Estados Unidos. Mas quais são esses países? Bom, a lista é muito grande, mas nesse caso específico eu estou falando de Líbano, Irã e Rússia. Ah, Fábia, mas como que isso pode ser considerado exportação? Pessoal, pelo ITAR, se você está em outro país e acessa dados técnicos, ou seja, você está lá trabalhando e precisa acessar o sistema da empresa, você vai precisar usar ali uma rede privada de internet, né? Se você faz esse acesso sem a devida segurança, isso vai ser considerado uma violação. E, geralmente, uma empresa que tem um programa de conformidade de controles de exportação que funcione, esses notebooks nem funcionam em outro país por conta da geolocalização. Nesses casos, inclusive, o TI recebe um alerta e bloqueia tudo que está sendo feito por aquele funcionário. E agora vamos para a quarta e última categoria, que é a violações de termos, condições e ressalvas de autorizações do DDTC. No relatório, em vários momentos, o DDTC deixa claro que houve muitas falhas da RTX em gerenciar os acordos e as autorizações de exportação. Para quem nunca teve contato com uma licença de autorização de exportação dos Estados Unidos, saiba que nele tem todos os detalhes sobre o envio. Ou seja, ele tem um número que é como se fosse o CPF daquele documento e dos itens que estão sendo enviados, todas as partes que estão envolvidas, ou seja, por qual porto vai sair, onde que vai chegar, quem que vai intermediar, quem que vai levar esse item. Ah, e entre esses detalhes também está a data que o documento vai expirar. E a empresa ela precisa fazer o gerenciamento disso para 6 meses antes, mais ou menos, já começar a pedir nova autorização para evitar a violação, né? Enviar um item que já está com a documentação vencida, com a autorização vencida. E aí, que no relatório, o DDTC deixa claro que a RTX também falhou nesse ponto. E o curioso aqui foi a resposta que a RTX deu ao DDTC quando foi questionada em relação ao gerenciamento dessas licenças, né? Quando que elas expiravam, como que eles faziam esse gerenciamento. E eles disseram que por uma análise de risco, eles só gerenciavam as licenças que estavam ativas. Bom, em resumo, por essas 750 violações, a RTX levou uma multa de 200 milhões de dólares e é importante ressaltar que para chegar nesse valor, o DDTC levou em consideração atenuantes e agravantes. Como agravantes, danos à segurança nacional dos Estados Unidos, a exportação de artigos de defesa sigilosos, exportação para destinos proibidos, exportação de dados técnicos e a recorrência de violações mesmo após a implantação de ações corretivas. Já como atenuantes, a questão da RTX ter feito várias declarações voluntárias, ou seja, assim que ela identificava o problema, ela já falava com o DDTC, ou seja, não tentou esconder, né, nem esperou que o DDTC encontrasse essas falhas, cooperou com o DDTC durante toda a investigação, assinando vários acordos, inclusive, além de ter investido continuamente recursos para um programa robusto de conformidade e controle de exportação e por ter tomado medidas substanciais para aprimorar os processos de conformidade de exportação. E o que você pode aprender com esse caso da RTX? Que não basta só ter um programa de conformidade e controle de exportação, é preciso que ele funcione. Você tem que ter processos, procedimentos, políticas, você tem que ter o apoio da diretoria, você tem que dar treinamento, você tem que fazer auditoria. Eu sei, é bastante coisa, né? Hoje eu vou parar por aqui, mas no próximo vídeo eu vou falar exatamente sobre isso, o que é o programa de conformidade e controle de exportação e o que você precisa para evitar violações. Então aproveita, se inscreve, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!